Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus. Hoje é quarta-feira, dia 3 de julho de 2019. Estamos com o Alimento Diário, essa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 2, Despenseiros dos Mistérios de Deus. Nós estamos na segunda semana com a mensagem 10, que é o mesmo título do Alimento Diário, Despenseiros dos Mistérios de Deus. Ó Senhor Jesus, vamos invocar o nome do Senhor e exercitar nosso espírito, para que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender aquilo que Ele quer transmitir para cada um de nós de maneira específica. O importante sempre é a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, aquilo que Ele quer transmitir para nós, que vai nos dar vida e edificação. Senhor Jesus, que o Senhor Jesus Ele abençoe o nosso desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13. Senhor Jesus. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Senhor Jesus. Agora capítulo 4, versículos 2 e 3. Senhor Jesus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tão pouco julgo a mim mesmo. Senhor Jesus. Agora, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Senhor Jesus. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal, que tiver feito por meio do corpo. Senhor Jesus. Agora ler com oração. Mateus capítulo 24, versículo 45. Senhor Jesus. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje, ser fiel para com Deus e resiliente diante das críticas. Senhor Jesus. O desejo de Deus é que sejamos ministros que executem sua economia, suprindo as pessoas com as insondáveis riquezas de Cristo. Essas riquezas são insondáveis, porque Cristo não tem fim. Quando achamos que o conhecemos, há ainda muito mais para conhecer. Nossa experiência de Cristo pode ser comparada a uma sonda marítima, utilizada antigamente, que consistia em um peso amarrado em uma longa corda. Essa sonda era lançada ao mar, a fim de se verificar sua profundidade. Quanto mais fundo, mais a sonda mergulhava, até chegar ao limite. Mas com Cristo é diferente. Podemos lançar nossa sonda o mais profundo, e ainda assim não chegaremos ao fundo. Sempre haverá mais e mais. Quando conhecemos as profundezas de Cristo, tocamos em suas riquezas e deixamos de lado nossas picuinhas, que só trazem conflitos e confusões. Ó Senhor Jesus. Diante disso, vemos em Paulo um ministro cujo principal objetivo era apresentar Cristo às pessoas. Ele mesmo declarou: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Senhor Jesus. Na 1 Coríntios, o apóstolo nos apresenta as características de um despenseiro. O que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. A fidelidade é crucial, pois o despenseiro serve a Deus, que é fiel e cumpre a sua palavra. Portanto, sempre que Deus precisar de nós, devemos ser achados diante dele. Além da fidelidade, é necessário suportar críticas. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tão pouco julgo a mim mesmo. Isso nos mostra que um despenseiro precisa ser alguém que suporta críticas. É certo que todo aquele que é fiel a Deus será criticado, ou em outras palavras, será julgado por tribunal humano.
Quando Paulo fala em ser julgado por tribunal humano, a expressão em grego significa ser julgado por dia humano. Isso está em contraste com manifesta se tornará, obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Esse dia se refere ao tribunal de Cristo, pelo qual todos os cristãos haverão de passar. Isso nos mostra que Paulo não estava preocupado em justificar-se diante dos homens. Ele nem mesmo ousava julgar a si mesmo, mas entregava todo o julgamento ao Senhor. Ó Senhor Jesus, pessoalmente, pude testemunhar o exemplo do servo de Deus, Dong Yulan. Ele foi alguém que praticou essa palavra, pois mesmo diante de duras críticas e de acusações injustas, não se justificava, tampouco revidava. Antes, sempre que necessário, estava disposto a ceder e sofrer o dano, a fim de que Deus pudesse continuar sua obra por meio dele. Diante disso, ressaltamos que quem serve a Deus, sem dúvida será criticado, seja por pessoas de fora, por parentes, familiares, amigos e muitas vezes até mesmo por irmãos da igreja. Ó Senhor Jesus! Na Epístola de Paulo aos Romanos lemos: quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Isso nos mostra que é provável haver críticas no viver da igreja. Prosseguindo: tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Infelizmente, uma das atitudes mais comuns no viver da igreja é o julgamento entre irmãos. Alguns se preocupam em demasia, a ponto de desistir quando são criticados. Já outros se irritam e não aceitam. Qual deve ser a atitude adequada? Como despenseiros de Deus, não podemos ser abalados pelas críticas. Precisamos estar cientes de que seremos julgados. E isso não nos pode afetar. Do contrário, nos desgastaremos ao tentar administrar os sentimentos gerados pelas críticas. Nosso olhar deve estar no Senhor, que é poderoso para nos suster. Amém. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ser criticado é muito difícil, né? Como o irmão tocou aqui, né? Você acaba se desgastando, né? Gastando um bom tempo, né? E às vezes se esfriando espiritualmente, né? Tentando administrar esses sentimentos, né? Senhor Jesus. Né? Eu mesmo já compartilhei aqui, né? Que eu já cheguei a ter depressão por causa de situações, né? Muita pressão, coisas que eu estava sofrendo, né? Aguardando apoio e não tive. Né? Muito pelo contrário, né? Aproveitar a situação ali para falarem mentiras, para fazer um monte de coisa que não vem ao caso. Né? Mas o que eu posso tirar disso tudo é que tudo isso foi para o meu crescimento. Né? O Senhor me ensinou, né, a ser menos autocrítico. Né? A gente precisa ter uma certa autocrítica, né? Como eu já falei, né? Sempre chego no final do dia e levo diante do Senhor. Mas tem coisa que às vezes você fica se autocriticando, né? Mas você quer resolver você mesmo, na sua própria mente, no seu próprio conceito. Nós precisamos aprender a ser julgado pelo Senhor. A gente não deve julgar nós mesmos, né? Senhor Jesus. Né? Aqui, o versículo que a gente leu, né? Paulo não queria ser julgado, né, por dia humano, por coisas sendo feitas sem compreensão dos outros. Quando você julga, né, segundo a sua maneira de medir, a sua maneira de fazer, né, você pode estar cometendo alguma injustiça. Por isso a gente precisa sempre levar diante do Senhor. Né? Você, ao olhar alguém, você pode julgar que aquela pessoa não está cumprindo a vontade de Deus, está sendo carnal, isso e aquilo, e na verdade ela pode estar ali, né, fazendo aquilo que Deus quer. Né? Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa aprender a ver as coisas com os olhos do Senhor, né? Consultar o Senhor antes de fazer as coisas. Já citei aqui, né, o exemplo do irmão que, né, olhou pela janela, viu uma mulher na casa de um irmão que servia na igreja, né? Ele viu uma pessoa, sabia que aquele irmão era solteiro, viu essa mulher na casa e já foi logo espalhando: olha, fulano tá vivendo em fornicação, tá vivendo com uma mulher dentro de casa. Aí foram lá, nem perguntaram, não quiseram nem saber. Já foram falando com ele que não podia mais servir, que ele tinha que ficar lá quieto no canto dele, ele podia participar das reuniões, mas não podia isso, não podia aquilo e tal. E o irmão acatou, ficou quieto, né? Até que, passado vários anos, né? Senhor Jesus, 5 anos, se eu não me engano, né? Alguém foi lá, né, e
né, e viu lá, né, ele com aquela pessoa ali, aí ele foi apresentar a pessoa, era a mãe dele, né, Senhor Jesus. E aí, né, vários anos, né, imagina quantas pessoas pensavam mal dele, não davam consideração mais à palavra dele, ele não podia servir, né, Senhor Jesus. Perderam ali, né, a cooperação do irmão por vários anos, simplesmente por causa de um conceito, por causa de uma pessoa que não teve a humildade, a simplicidade de perguntar, né, Senhor Jesus, ou de ir diante do Senhor, né, Senhor, o que é isso? Poxa, eu vejo pessoas servindo, vejo esse irmão servindo, tão fervoroso no Espírito, o que está acontecendo uma coisa dessa? Aí o Senhor ia mostrar, né? Então simplesmente o Senhor ia falar, vai lá e conversa com ele. Aí ele ia vir aconselhar, poxa irmão, não é bom o que você está fazendo, isso. Aí ele perguntava, o que irmão? Poxa, eu vi você com uma mulher na sua casa. Não, irmão, calma, não é nada disso não, aquela mulher é minha mãe. Ufa, poxa, ainda bem irmão, poxa, graças ao Senhor. Isso ia ter evitado muita confusão. Então por isso que a gente não deve julgar, né? Julgar as coisas por práticas do dia a dia, coisa que você não sabe se o Senhor mandou ir ali, né? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, né? A gente precisa realmente, né, consultar o Senhor em tudo, né? E quando ele fala ali, né, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, é uma coisa que eu aprendi também, né? O versículo seguinte, que não estava aqui no alimento diário, mas é um versículo que eu guardo muito, né? Que ele fala, né, o versículo 4, né, de 1 Coríntios 4, né, 1 Coríntios 4, né, fala, porque de nada me argui a consciência, contudo nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. É o que eu estou sempre buscando, né, quando eu tenho ali plena convicção, né, de que eu estou cumprindo a vontade de Deus, estou fazendo a vontade de Deus, e às vezes recebo críticas, recebo certas situações, né, antes eu ficava irritado, tá, agora não, agora eu levo diante do Senhor, Senhor. Eu tenho plena convicção, eu estou aqui cumprindo a tua vontade, eu sei que sou falho, de repente ao cumprir a tua vontade posso não cumprir totalmente, posso de repente acontecer uma situação, ofender alguém, mas Senhor, eu não me dou por justificado, né? Quem me julga é o Senhor, né? Se tiver algo a fazer ali, né? Se eu mesmo tendo plena convicção que eu estou fazendo a tua vontade, estou indo adiante, se tiver que pedir perdão para alguém, tiver que me humilhar diante da situação, não tem problema, só o Senhor falar e eu vou lá, né, Senhor Jesus, né, é isso que precisa ver, né, não é ser julgado por situações humanas, né, por isso, se aquilo que alguém não quis entender o seu lado, ou não quis buscar diante do Senhor, a gente precisa realmente, né, Senhor, eu sei que eu estou cumprindo a tua vontade, quem vai me julgar é o Senhor, né, o próprio dia é que vai demonstrar, né, a obra, né, Senhor Jesus, né, e nas questões de crítica, né, o irmão citou lá no vídeo, eu já citei durante a semana também, né, que se alguém te critica, alguém falar algo com você, você precisa pegar aquilo e levar diante do Senhor. Né? Talvez eu só, como toca aqui, né, nada me argue a consciência, minha consciência não me incomoda em nada, mas nem por isso eu me dou por justificado, porque quem me julga é o Senhor, então o que eu tenho que fazer é ir diante do Senhor. Né? Se essa crítica procede, né, realmente, olha, falei ali de maneira inadequada, ofendi alguém, então vou lá e me arrependo, né? Vou diante do Senhor, o Senhor me perdoa, né? Vou diante do irmão, me perdoa, porque falei assim, falei isso e tal. Né? Ó Senhor Jesus, fui mal compreendido, né? De repente pulei algumas etapas, não expliquei direito, né? Ou então de repente achei que o irmão já estava claro sobre isso, se estou vendo que não está. Né? E aí ele vai lá e esclarece a situação. Né? Ou se vê que a crítica não procede, foi falado de alguma outra forma ali, está tudo tranquilo e tal, né? Então desconsidera. Né, leva tudo diante do Senhor, né, como eu já compartilhei também, já passei por essa experiência, né, de estar numa situação ali e ouvindo várias coisas e tal, e aí eu fiquei quieto, podia ter falado um monte de coisa, mas fiquei quieto, né, e aí um irmão ali se revoltou, né, achando que o fato de eu estar em silêncio era porque eu estava desrespeitando, né, o que estava sendo feito, que eu não estava nem aí, nem que eu estava... Né, não estava prestando atenção no que estava sendo feito, não estava levando a sério a preocupação ali. O irmão ficou irritado com isso, por eu ter ficado em silêncio. Né, mas depois, mais para frente, ele percebeu que aquele silêncio foi no Espírito. No meu interior, na minha vontade, era responder à altura. Mas quando eu fui consultar o Senhor, né, o Senhor falou, não fala nada porque eles não estão preparados para ouvir. Né, então, né, ia virar uma discussão, ia virar coisas muito piores, então eu preferi ficar em silêncio. Né, e depois isso serviu de testemunho, né, o irmão, quando passou uma situação parecida, né, ele se lembrou, não, eu vou ficar em silêncio, é a melhor coisa que tem. E o irmão ele cita, né, nesse vídeo, né, a experiência do irmão Dong, né, que
foi acusado, falaram mentiras, falaram um monte de coisa, né? E muitos ali querendo revidar, botaram muita coisa na internet, os irmãos querendo responder e tal. Falou assim, não, vocês não vão responder nada na internet, não vão cair nisso aí, deixa que fale o que quiser, né? Vamos continuar tocando na vida. Se a gente for tocar nisso, a gente vai acabar tocando em morte, morte gera mais morte, não vai gerar nada de útil. Então é isso que eu sempre procuro diante do Senhor. Né? Eu podia ali, não, Senhor, eu vou discutir aqui para poder me sentir bem, achar que está tudo certo, mas o Senhor falou, não vai produzir nada. Né? Não estão preparados para ouvir, não querem ouvir, então o silêncio foi a melhor resposta. E depois, mais tarde, né, meses mais tarde, não foi na hora, não foi um dia depois, não foi uma semana depois, foram vários meses depois, né, eu fui muito encorajado, né, quando o irmão chegou para mim e falou assim, poxa, irmão, aquilo ali serviu para mim de exemplo. Né, agora eu compreendo o que foi o seu silêncio naquele momento. O irmão ganhou vida com isso. Então, valeu a pena. Né, Senhor Jesus, obedeceu o Senhor. Né, então, quando ele mostra aqui, né, quando chega no capítulo 4 de Coríntios, ele passa a falar dos requisitos para o servo de Deus. Então, não basta só a gente querer ver coisas espirituais, ver direção de Deus, andar de Deus, mas a gente precisa querer cumprir também. Né? E para isso, o Senhor ele requer de nós certas atitudes, né? certa transformação. Então, a gente precisa aprender a ser fiel com o Senhor, mas também aprender a ser resiliente, né? Ser resistente, né? Também ser maleável na hora que for necessário para poder fazer a vontade de Deus. Né? A gente não ser abalado pelas críticas. Né? Como eu já falei aqui, né? Eu tenho consciência de que a partir do momento que eu estou aqui, né, colocando de maneira pública, um vídeo público na internet, no YouTube, pode vir amanhã críticas, podem vir pessoas aqui, né, com má intenção, né, falar aqui impropérios, falar um monte de besteira e tal. Eu estou consciente disso, né, mas eu creio, né, que, né, essa pessoa pode se voltar ao Senhor por meio dessa palavra. Essa palavra pode ajudar muitas e muitas pessoas, né? Ó Senhor Jesus, esse é um encargo, né? Esse é um intuito de demonstrar a palavra profética, mostrar para nós a importância, né, do alimento diário, né? Cada dia mais, né, tocar nessas riquezas. Quando às vezes eu apresento alimento diário para as pessoas, elas olham assim, não dão muita importância, mas conforme eu vou desfrutando junto com elas, né, mostrando para elas quanta riqueza tem aqui, aí as opiniões vão mudando, né? E é para isso que é o canal, para que pessoas possam ver verdadeiramente quantas riquezas tem no alimento diário. Como é bom a gente tocar nessa palavra que nos direciona para a Bíblia, né? Nos dá uma direção dentro da palavra de Deus, nos leva a conhecer quem é o Senhor, né? As insondáveis riquezas. Né? Por maior que seja a nossa corda, né? Nosso conhecimento, por mais profundo seja o nosso conhecimento de Cristo, a gente não consegue tocar o fundo, né? A gente sempre vai conhecer mais de Deus, então a gente precisa ter mais comunhão, precisa conhecer mais a palavra, né? Senhor Jesus, né? Ter sempre um novo aspecto da palavra, um novo aspecto de Cristo, que a gente possa avançar mais e mais. A gente não confiar em nós mesmos, né? Mas cada dia ser mais humildes, mais dependentes do Senhor, né? Ser menos autocríticos, né? E estar mais, né, confiando no Senhor, aprender a confiar, né? Às vezes acontece isso, você vai lá, confia no Senhor, né, e de repente dá tudo errado, você olha e fala, Senhor, poxa, não valeu a pena ir, poxa, não produzir a vontade do Senhor e tal. E quando você vai diante do Senhor, o Senhor fala, fica tranquilo, né, Senhor Jesus. E aí lá na frente você vai ver o fruto do seu trabalho. Né, algumas pessoas que viram Jesus falando, né, pregando o evangelho e tal, depois viram ele na cruz, né, olharam e falaram, tadinho dele, né, fez tanto pelos outros e não conseguiu fazer por si mesmo. Né, olharam ali e acharam que aquilo ali foi uma derrota de Cristo, quando na verdade foi uma vitória. Né, a nossa vitória, né, Cristo hoje como Espírito que dá vida. Né, mas muitos não compreenderam. Né, olharam ali por não seguir o Senhor de perto, né, não ouvir, não confiar no falar de Deus, né, não ver ali ele como o Cristo, não ver verdadeiramente ali o que a Bíblia falava. Olharam ali e falaram, ih, acabou o ministério. Né, muitos ali abandonaram o Senhor, mas quem realmente seguiu o Senhor de perto viu que ali, né, na cruz ali, estava realmente ali a grande vitória, estava todo o propósito de Deus ali. Né? Ó Senhor Jesus, o Senhor ele não foi crucificado só naquele dia que ele foi posto na cruz. Ele foi crucificado durante todo o seu viver. Né? Então por isso hoje as pessoas ficam, né? Ah, quero saber qual é o lado oculto de Jesus, o que ele fez dos 12 aos 30. Aí ficam conjecturando, né? E ficam pensando isso e aquilo e tal. Ó Senhor Jesus, o que ele fez dos 12 aos 30, o que está escrito em Hebreus.
né? Experimentou todas as coisas e hoje ele é o autor da nossa salvação, porque ele pode se compadecer de nós, porque ele experimentou todas as coisas à nossa semelhança. Então, nem tudo está relatado na Bíblia. Como o próprio João coloca lá no final do livro de João, do Evangelho de João, né? Se for escrever tudo que Jesus fez, não ia ter livro suficiente na Terra. Né? Ó Senhor Jesus, mas o que foi escrito na palavra, foi escrito na Bíblia para nós, é o que pode gerar vida. Né? Hoje as pessoas ficam ali querendo descobrir o que aconteceu com Jesus, pegam textos apócrifos, os textos que estão fora da palavra. Né? A gente não precisa de nada disso. A gente tem muito mais para conhecer de Deus, né? Conhecer a pessoa de Cristo dentro da Bíblia do que fora dela. Né? E é isso que a gente precisa perceber. Para isso servem os livros espirituais, para isso serve o alimento diário, para realmente mostrar Cristo para nós como um alimento, como algo sólido, algo que pode fazer parte da nossa constituição, né, Senhor Jesus. Né, você querer estudar coisas de Deus como conceitos, como doutrinas, é como você assistir vídeos, né, de exercício físico, mas sem praticar e esperar que assistir vídeo vai te emagrecer. É você olhar sobre dietas e achar que assistir aquilo ali vai te emagrecer. Né? Não, se você viu, agora você precisa praticar o exercício. Você precisa praticar a dieta para que você possa receber os benefícios dela. Então, quando a gente vê Cristo, a gente vê aqui, né, a questão aqui do despenseiro, né, a direção de Deus para nós, como atuar, como viver, né, como esse que é fiel, como aquele que cumpre a palavra de Deus, né, como ele tocou, né, o que se requer dos despenseiros de cada um deles seja encontrado fiel. Fidelidade é crucial para a gente servir a Deus. Né? Deus, ele é fiel, ele cumpre a sua palavra. Então nós também precisamos aprender a ter fidelidade, né? Confiando no Senhor para a gente poder cumprir a palavra dele. Né? O discernimento espiritual das coisas, não o dia humano, né? Não as coisas humanas ao nosso redor. É isso que Paulo quis dizer. Olha, eu não sou julgado por tribunal humano, por dia humano. O que eu estou fazendo aqui é para contribuir para mim no reino. Por isso que Paulo mesmo falou, olha, eu me preocupo em qualificar muitos e eu mesmo ser desqualificado. Então ele viu, ele podia levar uma palavra maravilhosa, todos crerem, mas e o viver dele? Né? Como é que estava ele diante de Deus? Então ele não estava preocupado com o julgamento das pessoas, se ele estava fazendo bem, mal, certo, errado, diante de Deus ou não. Ele sabia, né? E Deus sabia se o que ele estava cumprindo, né, estava diante de Deus ou não. Por isso que nós precisamos do exercício do Espírito. Eu bato muito nessa tecla e vou continuar batendo. Nós precisamos aprender a ir diante do Senhor para tudo. É o Senhor que nos julga. E naquele dia não adianta dizer, Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo. A gente precisa ser conhecido de Deus hoje. Ser os dispenseiros de Deus hoje. Se isso não está acontecendo no nosso viver, vamos nos arrepender, nos voltar ao Senhor, né, e avançar. Né, sempre para frente que anda. Né? Então o Senhor, ele, como toca, né, sempre que Deus precisar de nós, a gente precisa ser achado diante dele. Por isso que a gente invoca o nome do Senhor, para estar na presença de Deus. Não é na hora que eu quero ser usado por Deus. É simplesmente, Senhor, estou no Espírito a todo tempo, quer me usar? Amém, estou aqui, estou pronto. É na hora que Deus quer e não na hora que eu quero. Para fazer aquilo que Deus quer e não aquilo que eu quero fazer. Não é aquilo que eu acho, mas é aquilo que Ele quer. Aí se os outros estão julgando, aí cada um precisa levar diante do Senhor. Né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, né? Todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Né? Ninguém vai poder dar desculpa naquele dia. Né? Então a gente não deve julgar nós mesmos, mas entregar tudo diante do Senhor. Né? Sempre estar disposto, né, a ceder, a sofrer dano, né, para que Deus possa continuar a sua obra em nós. Né? Senhor, se estiver sempre disposto a se humilhar, né? Não ficar no orgulho, não discutir por coisa boba, mas realmente, né, estar ali sempre diante do Senhor para cumprir a vontade dEle, né, Senhor Jesus. A gente vai estar verdadeiramente servindo a Deus, né, sendo criticado, né, pelos de fora, pelos de dentro, parente, familiar, amigo, pessoas da igreja, né, Senhor Jesus. Mas a gente vai estar sempre ali edificando e sendo edificado. Né, isso que é o principal. Né? Então, às vezes, ficar se desgastando, né? Tentando administrar o sentimento, tentando se justificar isso e aquilo, a gente precisa estar olhando para o Senhor, né? Ter clareza diante dEle, que Ele é poderoso para nos suster. Quando você está sempre diante do Senhor, né? Quando você está fora da presença de Deus, alguém vem, você quer justificar, quer brigar, o resultado é o quê? Fica aborrecido, não tem comunhão com Deus, se afasta da Bíblia, fica pensando nessas coisas, não ora, não desfruta, e aí o inimigo ganha o que ele queria.
né, que é afastar você da presença de Deus. Pegou alguém que não está vivendo a presença de Deus e agora conseguiu mais um que também não está. Mas quando o seu foco está no Senhor, o que você vai fazer? Vai buscar mais o Senhor ainda. Então o inimigo dá um tiro no pé. Ó, vou afastar ele de Deus, quer ver? Aí vai lá, faz um monte de coisa, aí você busca mais o Senhor, você ora mais, você desfruta mais, você busca mais o Senhor e você ainda faz algo que o inimigo não esperava. Você vai orar por aquele que está te perseguindo, para que o inimigo não ganhe mais vantagem na vida dele, mas que Deus ganhe mais. Aí, por isso eu falei, é um tiro no pé, né? Que na verdade é um tiro num pé que furou os dois pés do inimigo, né? Senhor Jesus, você mata 2 coelhos com uma cajadada só. Então isso que a gente tem que fazer, amar as pessoas, né? Levar o Senhor, orar pelos que nos perseguem. Esse é o caminho do Senhor, simples assim. É fácil? Claro que não, mas pela porta estreita nós vamos encontrar salvação. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.